Olá, meus queridos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Graça em Espírito. Quero aqui mandar um abraço a todos, aos mais de 1000 inscritos no meu canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos e receba o meu abraço aí do fundo do meu coração. E vocês, meus queridos, que não é inscrito no meu canal, convido vocês a se inscrever, assistir os vídeos, entender a mensagem. Se gostar, entendendo, se inscreva. Deixe o seu like e ative o sininho na posição todas para contribuir com a nossa mensagem. O título da mensagem de hoje é: você acredita que existe um inferno cheio de demônios? Essa é uma pergunta, mas é o título da mensagem. Vamos para o estudo, porque esse canal não é um canal de profecias. Ele não é um canal de estar aqui falando coisa fora da Bíblia, não. Este canal, ele é um canal de estudo, ele é um canal de te mostrar a verdade que a religião esconde de vocês, entende? Que a religião sempre escondeu e passa aquelas falta de verdade como se fosse uma verdade. Mas a verdade é a verdade da Bíblia. Essa é a verdade. A qualidade de imagem do meu canal muitas vezes não é uma imagem muito boa. Eu não tenho um estúdio, eu não tenho um cenário adequado. Mas o que eu peço a você é que não olhe para minhas falhas, para a qualidade de imagem, não olhe essas coisas, não leve isso em consideração. Mas sim o que está sendo transmitido, o que eu quero passar para as pessoas. O que eu quero passar, mas não vem de mim mesmo, vem da palavra de Deus, vem da Bíblia. Aqui você não vai ver profecias enganosas, até porque não existe mais profetas. Os profetas aturaram até João, daí para cá não existe mais profecias. Aqui você não vai ver pessoas ou eu dizendo que Deus mandou te falar aqui, Deus mandou eu te falar aquilo outro. Não, essas coisas aqui você não vai ver. O que você vai ver aqui é estudo bíblico. Eu estudo a Bíblia, eu não ponho versículos na tela, porque eu quero que você estude na sua Bíblia. Só assim você vai chegar a um conhecimento. Entende? Só assim Deus vai te mostrar como me mostrou. Eu fiquei 15 anos sendo enganado porque eu não gostava de estudar a palavra de Deus. Não, eu não gostava. Eu tinha preguiça. Quando eu abria a Bíblia, já me dava sono, dava uma abrição de boca, sabe? Aquele desânimo. Mas um dia Deus me chama a atenção no banco de uma igreja. Tipo assim, Deus estava querendo me mostrar algo que eu não queria conhecer. E a partir desse dia, eu dei ouvido o que Deus estava falando. Dei ouvidos. E aí Deus me mostrou que eu estava sendo conduzido ao erro. Hoje nós vamos estudar na Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida. Vamos estudar o mesmo assunto na Bíblia King James, corrigida, o Pão da Vida. E vamos também estudar na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, o mesmo capítulo e o mesmo versículo, que escreveu o rei Davi, segundo a história, há mais de 1000 anos antes de Jesus nascer. É brincadeira? Há mais de 1000 anos antes de Jesus nascer, Deus já usava o rei Davi como profeta. Já falava de Jesus antes de Jesus nascer, há mais de 1000 anos. Não é brincadeira, a palavra de Deus é séria. Veja,
O rei Davi nem imaginava que ia vir Jesus, e Deus já falava através da sua boca. Então, nós vamos falar da morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Mas nós vamos estudar na Bíblia João Ferreira de Almeida, que era um padre, né? A revisada. Porque o padre, ele usa as palavras, dá para entender que quando o padre João Ferreira de Almeida queria passar medo para o povo, ele usava uma palavra. Quando que ele queria enganar ou mostrar uma palavra, ele usava ela ao contrário. Vamos ver aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, no capítulo 16 de Salmos, no versículo 9 e 10, que o rei Davi, segundo ele, diz: porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma, vírgula, também a minha carne habitará em segurança. Davi falando de Jesus. No versículo 10, pois não deixarás a minha alma no Seol, vírgula, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha aqui, ele diz que não deixa, que Deus diz que não deixa a alma dele, a alma é vida, é fogo, né? Não deixa a alma dele no Seol. E nem deixa, e nem permite que o seu santo, falando de Jesus, que o seu santo veja a corrupção. Então, por aqui, Seol, né? O que é Seol? Muitas pessoas pode ser que sabe o significado da palavra Seol, mas muitas pessoas também não sabem o que é o significado da palavra Seol. Então, a corrupção. Ele diz que Deus não deixava o seu justo ver a sua alma ficar no Seol, e também não permitirás que ele, o teu santo, veja a corrupção. Então, a corrupção é mais fácil. Cada um de nós tem uma ideia com relação à corrupção. E o Seol? O que é Seol? Vamos ver aqui na Bíblia King James o mesmo capítulo 16, os mesmos versículos 9 e 10. E está escrito assim: essa é a razão da alegria que trago no coração, e no íntimo exulto de prazer, e sinto meu corpo repousará, e assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás. Veja, não me abandonarás na profundeza da morte. Veja que Davi chama lá Seol, no mesmo capítulo, nos mesmos versículos. A Bíblia King James fala que há profundezas da morte. No versículo 10, não permitirás que o teu santo sofra a decomposição. Então, o que João Ferreira diz que era Seol, King James diz que, na Bíblia King James diz que é o mundo dos mortos. E o que ele diz que Deus não permitirá que o seu justo sofrerá ou participará da corrupção, na Bíblia King James diz que é a decomposição do corpo. Então, por aqui já começamos a entender que Deus não permitia que o seu justo sofresse a decomposição do seu corpo. O corpo dele esperava
tinha que ficar na esperança da ressurreição do Filho de Deus e não da corrupção. E o que ia para o Seol, como diz Davi, não era a alma, era o corpo. Porque quando as pessoas morrem, a alma sai do corpo, porque a alma é fôlego de vida. E quando a pessoa morre, a alma sai. Então, veja a contradição. Mas isso é planejado. João Ferreira de Almeida escreveu, ele não escreveu achando que ele estava fazendo ali, porque é de propósito. Que toda vez que você lê uma Bíblia, João Ferreira de Almeida, então, uma mensagem que ele está usando, inferno, Sheol, Hades, ele está querendo impor medo. Quando você vê um texto escrito na tradução de João Ferreira de Almeida que ele fala sepultura, porque aquele texto não tem como ele colocar medo nas pessoas. Agora veja na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. O que está escrito nos versículos 9 e 10 do capítulo de Salmos 16? O mesmo capítulo, os mesmos versículos. No versículo 9, por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulta, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Falando ainda de Jesus. No versículo 10, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofrerá a decomposição. E é claro que aqui já falou sepulcro, então a gente está entendendo que o Seol é sepultura, o mundo dos mortos é sepultura, e está entendendo que o corpo de Jesus não ia ficar no sepulcro, não ia entrar em decomposição. Todo corpo, quando a pessoa morre, ele entra em decomposição depois que é sepultado. Então Deus usa Davi, o rei Davi, para já começar a falar a respeito da morte de Jesus e também da sua ressurreição, porque Deus não ia permitir que o seu filho entrasse em decomposição, porque o corpo de Jesus foi um corpo que não sofreu pecado, foi um corpo que não pecou, mesmo sendo homem, ele não pecou. Vamos ver agora na Bíblia, João Ferreira de Almeida, uma outra passagem traduzida por João Ferreira de Almeida, agora em Atos, capítulo 2. Vamos ver o versículo 25, 26 e 27. Aqui já é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, porque dele falava Davi, lembrando o mesmo capítulo, os mesmos versículos que a gente estudou até agora. Já é o apóstolo Paulo falando, porque dele falava Davi. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. 26. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E além disso, a minha carne há de repousar em esperança. O apóstolo Paulo dizendo as palavras que o rei Davi disse. No versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Olha, ele diz lá no Seol, aqui em Atos dos Apóstolos, ou Atos 2, ele já diz, ele já mudou de Seol, João Ferreira de Almeida, já mudou de Seol para inferno. Veja, King James, na Bíblia King James, ele disse que era o mundo, a profundeza dos mortos. Na Bíblia NVI,
ele já vem com a tradução certa, sepultura, que o corpo de Jesus não ficava em decomposição. E João Ferreira de Almeida já traduz aqui o Seol para sepultura. Veja como é a mesma Bíblia. Sepultura. Na Bíblia NVI. E João Ferreira de Almeida já muda para inferno. Veja que o inferno nada mais é do que uma sepultura. Não existe inferno. Na Bíblia não existe inferno cheio de demônios, ou lugar das almas perdidas e sofrer a condenação. Não. Não precisa fazer pesquisa. Nas Bíblias mesmo você vai estudando e Deus vai te mostrando. Igual aqui nessa mensagem, nesse vídeo, a gente está estudando. Eu citei as Bíblias, citei os capítulos, os versículos. Dá para você ter uma noção. Para você ter uma noção. E Deus ir trabalhando no seu coração, na sua mente e te mostrando a verdade. Porque não é inferno, é sepultura. E João Ferreira de Almeida diz, no versículo 27 de Atos 2, aqui era o apóstolo Paulo que estava pregando, ensinando, mas a tradução foi de João Ferreira de Almeida, o padre português. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Ora, ele diz que era no Seol. E aqui o próprio João Ferreira de Almeida já disse que é no inferno. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A palavra corrupção não é corrupção, como João Ferreira de Almeida escreve. É decomposição, porque se o corpo está na sepultura, ele vai se decompor. A terra vai destruindo o corpo. E ele põe corrupção. A corrupção, a gente tem um entendimento de corrupção no meio político, de corrupção na vida normal das pessoas, que tem gente que se corrompe por qualquer coisa. Então, nesse sentido, fica difícil de entender os ensinamentos da religião, porque eles deixam-se levar por esses vícios. Ora, na mesma Bíblia, o padre João Ferreira de Almeida traduz Seol, depois ele chama o Seol de inferno, aquela palavra que o significado é sepultura. Entende? Agora vamos ver na Bíblia King James, Atos capítulo 2, nos mesmos versículos. Eu vou pegar agora do versículo 24, um versículo antes. Contudo, Deus ressuscitou dos mortos, falando de Jesus, rompendo os laços da morte. Porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível da morte reter Jesus preso na sepultura. Versículo 25. A respeito dele, afirmou Davi, a mesma passagem. Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Versículo 26. E por esse motivo, o meu coração está alegre, e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Davi estava falando isso porque Deus estava falando na boca do rei Davi que Jesus ia ficar na sepultura, traduzido por João Ferreira de Almeida com Seol e inferno. Jesus ia ficar lá por 3 dias esperando, descansando o seu corpo, esperando a ressurreição. No versículo 27, porque tu não me abandonarás no sepulcro, veja, nem permitirás que o teu santo sofrerá a decomposição, que foi traduzida por João Ferreira de Almeida, com corrupção, a decomposição do corpo. Então o corpo de Jesus não ia se decompor na terra, ele ia ficar esperando a ressurreição. Veja aqui a palavra afirmada
na Bíblia King James, de novo, como sepultura. Então, meus queridos, não existe essa ideia de um inferno cheio de demônios, aonde que se a pessoa pecar vai parar no inferno. Todo corpo, se for seguir a Bíblia, como João Ferreira de Almeida escreve, todo corpo vai para o inferno, porque todo corpo vai para a sepultura. Muitas vezes, quando você escuta a minha mensagem e não acompanha na sua Bíblia, você vai falar assim, mas o inferno tem demônio, ninguém vai para o inferno. Porque aprendemos assim, e não estudamos, e não buscamos conhecimento. Então, até aqui nós entendemos que Sheol, mundo dos mortos, profundidade dos mortos, sepultura, inferno, essas palavras, todas atribuídas a uma só palavra, sepultura. Entende? Pode ver nas suas Bíblias, pode acompanhar. Se tiver dúvidas ao assistir meus vídeos, que muitas vezes eu posso explicar de uma maneira que você não entende. Mas eu mostro na Bíblia, não é uma coisa que eu estou tirando da minha mente, não é uma coisa que eu estou tirando da minha mente, é uma coisa que está escrito, porque foi escrito por homens. Foi escrito por homens. E uma hora ou outra, alguém tem uma mente igual o padre João Ferreira de Almeida, meu padre João Ferreira de Almeida, que dá a entender que isso foi de propósito, para colocar medo nas pessoas. Desculpa aí, porque esse bairro aqui é um bairro muito movimentado, onde que eu moro, e tem essas coisas de cachorro latir, buzinas, motos, mas desculpa aí, o que vamos levar em consideração é a mensagem. Vamos continuar o estudo na Bíblia King James. Agora vamos ver a respeito da morte de Jesus, das pessoas que estavam nos túmulos esperando Jesus ressuscitar, estavam esperando a ressurreição. Mas por essas pessoas, muitos deles morreram, Jesus nem era nascido. Porque o corpo santo, aquelas pessoas santas, não entravam em decomposição. Eles ficavam ali guardados, retidos, esperando o dia que Deus mandasse alguém ressuscitar. Mesmo na graça, muitos irmãos aí que estudam preterismo, a escatologia consumada, muitos, eles não, geralmente, raro você vê alguém estudar Mateus 27, esses versículos que eu vou estudar, que eu vou mostrar para você aqui nesta mensagem, porque tem muitos deles que ainda acreditam na ressurreição, ainda espera, mas a Bíblia diz bem claro. E no final dessa mensagem, você vai ficar entendendo o porquê. O porquê que eu estou falando isso. Em Mateus 27, na Bíblia King James, no versículo 50, está escrito: Então Jesus exclamou uma vez, mas em alta voz, e entregou o Espírito. Aqui foi quando Jesus já tinha sido condenado, já tinha sido crucificado. E aqui ele exclamou, e aqui ele entregou o Espírito e morreu. O Espírito saiu do corpo. E aqui Jesus morreu. No versículo 51, no mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra estremeceu, e fenderam-se as rochas. No versículo 52, e os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Veja que havia corpos esperando a ressurreição, como ensina o sistema religioso até os dias de hoje, mas eles não levam em consideração os eventos acontecidos.
no versículo 53, e deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Veja o evento que aconteceu. As pessoas que estavam retidas na sepultura, ou no inferno, como escreve o padre João Ferreira de Almeida, estava lá aguardando. E Davi diz que esses corpos não entravam em decomposição. João Ferreira de Almeida diz que era incorrupção. Veja a diferença. Então, quando aconteceu a morte e a ressurreição de Jesus, os corpos, quando Jesus morre, Jesus sai ali do túmulo da sepultura, saiu os outros corpos que estavam ali aguardando. Essa era a ressurreição que esperava os hebreus. Aqui nem todos eles acreditavam na ressurreição. Então, no versículo 54, e aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passavam, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Então, quando Jesus morre, que foi sepultado, houve uma preocupação que se alguém roubasse o corpo de Jesus, ou Jesus saísse daquele túmulo, ia ser mais complicado do que era. Então, colocaram ali o centurião. O que é centurião? É aquele chefe de 100 soldados. É aquele homem que comanda 100 soldados. Esse é o centurião. Colocou ele lá para vigiar. Para que ninguém roubasse o corpo de Jesus, ou mesmo o próprio Jesus saísse dali da sepultura. Mas quando ele viu a terra tremer, abriram as sepulturas, os túmulos, as pessoas, Jesus saiu primeiro, e depois aquelas pessoas que estavam aguardando sair, ele não aguentou. E aqui diz que ele gritou em alta voz: é verdade, esse era o Filho de Deus. Então aí, meus queridos, aí houve a ressurreição dos mortos. Ali houve a ressurreição dos mortos. A religião aceitando ou não, está na Bíblia. Essa é a verdade. Em Marcos, capítulo 16, na Bíblia de João Ferreira de Almeida, vamos ver aqui no versículo 1 em diante, está escrito: ora, passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, comprando aromas para ungí-los, ou ungir. Veja que as Marias, estava com Jesus, sabia que Jesus falava da ressurreição, mas estudando aqui a gente percebe que eles não acreditavam, uma passagem que Jesus disse ali em João capítulo 2, no versículo 19, destruirei esse templo, em 3 dias restituirei novamente. Mas Jesus ali estava falando da ressurreição do corpo dele. E em outras palavras, em outras passagens, Jesus já tinha falado que ele ia morrer, mas depois ele ia ressuscitar. E elas sabiam do que ia acontecer. Por que elas compraram incenso e foi lá o 3º dia? Será que elas não acreditavam na ressurreição de Jesus? Versículo 2: e no 1º dia da semana, foram ao sepulcro muito cedo. Ao levantar,
do sol. Então ela saiu cedinho no terceiro dia e foram à sepultura de Jesus. Versículo 13, dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Ela estava preocupada. Elas sabiam que aquela porta que tampava a sepultura era pesada, e elas diz: quem que vai tirar aquela pedra? Veja aí, então elas continuavam achando que Jesus estava lá. Mas Jesus não tinha pregado para eles que ele ia ressuscitar? Veja como é a palavra. E aqui João Ferreira de Almeida já põe como sepultura o que ele tinha chamado de Seol, de inferno. Veja, aqui ele já chama de sepultura. Porque esse texto aqui não impõe medo. Versículo 4, mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Alguém já tinha tirado a pedra. Versículo 5, entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Quando elas viram ali, elas levaram um susto, ficaram atemorizadas, com medo. Será que elas não podiam imaginar? Mas Jesus falou que ia ressuscitar. Não há necessidade de nós levar especiarias para balsamar o corpo dele, porque ele não está lá. Ele não está lá mais. Mas veja que a palavra leva a entender que até os discípulos e as pessoas que viviam com Jesus não levavam muito a sério os ensinamentos de Jesus. Versículo 6, ele, porém, lhe disse, o anjo: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Veja que o Jesus de Nazaré, ele durou a sua vida até a sepultura. A partir da sepultura, o próprio anjo diz: vocês estão buscando Jesus de Nazaré. Ele não está aqui mais, aquele Jesus de sangue, aquele Jesus que tinha uma vida com sangue, ficou ali na sepultura. Nasceu um novo Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Jesus ressuscitado. Era isso que o anjo queria passar para elas. Veja, olha o lugar onde ele está. Ele não está aqui. Mas a religião até hoje ela busca o Jesus de Nazaré. Por isso que ela espera a ressurreição. Por isso que eles continuam achando que Jesus ainda vai voltar. Uma vez que a palavra fala quando Jesus voltasse, mas voltasse do túmulo. 1 aos Coríntios, ou seja, 1 Coríntios 15, 1 aos Coríntios é a religião que usa esse termo. 1 Coríntios 15. Vamos pegar aqui do versículo 20. Aqui já é o apóstolo Paulo. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus foi ressuscitado entre os mortos. Ele foi a primícia, está no verbo passado, foi. Entende? Ele foi a primícia dos mortos. Versículo 21. Porque, assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, veio a ressurreição dos mortos. Então, os mortos já ressuscitaram. Por um homem veio a morte, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Veio, já está no passado. Versículo 22. Pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Em Adão todos morreram, em Cristo todos foram vivificados. 23. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na sua vinda, que leva a crer que é quando ele vir nas nuvens. Mas não é assim que o apóstolo Paulo estava falando, na sua vinda da sepultura. Porque ele morreu.
ele ia renascer de novo. E ele foi a primícia, ele foi o primeiro dos que estavam mortos ali a ressuscitar. Como diz lá em Mateus 27. Eu estudei aqui, você viu, pode apoiar na sua Bíblia. No versículo 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Ele está falando que o reino não tinha sido entregado, porque o apóstolo Paulo aqui estava vivendo antes da destruição de Jerusalém, antes de cumprir o juízo. É fácil você entender a respeito do juízo. Se você ler em Deuteronômio 28 ali, você vai ver mais para o final do capítulo ali, as promessas de Deus. Por falta de desobediência, os hebreus iam ter um juízo final. Se você pegar e levar esta mensagem, esse entendimento, acompanhar na história que aconteceu em Israel no ano 70, você vai ver que ali foi o fim. Porque quem eram os inimigos de Deus? Quem que colocava julgo desigual nas pessoas? Quem que usava as leis de Moisés para destruir o seu irmão, o seu próximo? Quem que usava essas coisas? Era o sistema. Porque criou-se um sistema usando as leis que Deus deu a Moisés para julgar e condenar o povo injusto. Injusto. Mesmo que alguém cometia algum pecado que era perdoável, eles não perdoavam, eles levavam à morte. Até o próprio Jesus foi julgado e condenado por essas leis. Se tornou inimigos de Deus. Era desse povo que esse capítulo está falando, esses versículos. Versículo 25. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Meus queridos, aqui ele está falando, não é de diabos, não é, ele está falando de pessoas, de homens que veio em Israel fazer tudo errado de acordo com a palavra de Deus. No versículo 26, por último, o inimigo a ser, ou seja, ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Quem o apóstolo Paulo chama ou chamou de morte eram as leis de Moisés, que ele chamou de império de morte. Se você for estudar, fazer um estudo mais aprofundado, você vai entender. Éfesos capítulo 2. Veja o que está escrito no versículo 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela sua graça sois salvos. Veja, nos vivificou, já foi. Quando aconteceu isso? Quando ele morreu e ressuscitou. Ele nos deu vida. Você nem era nascido, né? O seu pai, o seu bisavô não era nascido. Mas Deus já fez, é a vontade dele, pelo amor dele, pela misericórdia dele. Ao contrário disso, tem que rasgar esses capítulos, esses versículos da Bíblia. Não está sendo interpretado, porque já está interpretado. Eu não estou interpretando nada. Vou ler de novo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela sua graça sois salvos. Veja que Deus já fez. O que é vivificados? Então estava morto, mas não estava morto, entende? Mas Deus nos resgatou, nos livrou do pecado e trouxe a salvação. Paulo diz que estava morto. Veja o versículo 6.
e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes e em Cristo Jesus. Veja, nos ressuscitou. Agora você me fala, o apóstolo Paulo estava morto? A Bíblia diz, nós estudou que ele ressuscitou primeiro e depois os que estavam aguardando a ressurreição. É fato, eles foram ressuscitados, mortos, estavam aguardando. Os vivos também foi. Primeiro foi vivificados, depois ressuscitados. Mas não estava morto Paulo. As pessoas que Paulo estava pregando, ensinando, essas pessoas estavam vivas. Mas foi uma transformação. Foi uma coisa, não abrir e fechar de olhos. Deus fez do jeito dele. E Paulo diz, e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscita, aí Cristo vem, né? Quando ele vinha na sua vinda. Então, quando ele nos ressuscitou, foi quando ele ressuscitou também. As pessoas que estavam vivas foram ressuscitadas. Mesmo você, que não existia, você foi vivificado, você foi ressuscitado. Hoje você tem que viver uma outra vida. Uma vida no amor, na fé, no amor, amar a Deus, acima de todas as coisas, o próximo a ti mesmo. Ele nos vivificou, ele nos ressuscitou para receber o Espírito. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Os séculos, meus queridos, séculos vindouros, para mostrar isso que nós estamos vivendo. É de lá para cá e daqui por diante. Todos nós que entendemos, que estudamos, que buscamos, tem que entender essas passagens da Bíblia. Não há mais promessa da vinda de Cristo ressuscitar ninguém, porque já foi feito. Está aí na sua Bíblia. Jesus não vai vir porque ele já veio. Era quando ele saísse do túmulo, quando ele ressuscitasse. Ele ressuscitava você, como disse o apóstolo Paulo. Os que estavam vivos foram vivificados e ainda ressuscitados. Essas pessoas estavam vivas porque a palavra de Deus afirma aqui que o apóstolo Paulo não estava pregando morto, ele estava pregando vivo, porque morto não fala. Versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Olha que maravilha, que clássico. Então, meus queridos, o que acontece é porque criou um sistema religioso, tanto do meio evangélico e do meio católico também, porque o evangelho saiu de lá de dentro, do católico. Por isso que há essa contradição. Mas não é contradição, a Bíblia está caminhando certinho. Só que você precisa estudar uma Bíblia, buscar conhecer aquela palavra em outra Bíblia, para você chegar ao conhecimento, como a palavra Seol, profundeza dos mortos, né? Inferno, que é a mesma palavra de sepultura. Eu não pesquisei nada, eu vi na Bíblia, estou mostrando vocês aí na Bíblia. Veja em Romanos, capítulo 8, que maravilha. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, agora, na agora de Paulo, não é no meu agora. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As pessoas que buscam viver o lado espiritual, que buscam viver a vida que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos ensina, buscar o lado espiritual e não o lado carnal, essas pessoas entendem. Essas pessoas podem cometer pecados, que é humano, mas quando ele cai em si, ele não peca mais, ele não erra mais, ele faz de tudo para acertar mais do que pecar. Versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida, o Espírito que você foi vivificado. Esse Espírito que ele está falando aqui. Essa lei do Espírito te livrou da lei do pecado e da morte, que é as leis de Moisés. Sabemos que nós somos gentios,
Essas leis nunca foi para os gentios. Mas nós também temos que levar em consideração que o apóstolo Paulo pregava tanto para gentios como para hebreus. Ele pregava para gentios e para judeus. Ele não tinha distinção. Ele pregava para todos. Ele é chamado apóstolo dos gentios, mas ele não pregava só para os gentios. Veja Mateus 22, para terminar. Quando os judeus, ali os fariseus, questionavam Jesus com relação ao grande mandamento. Porque o grande mandamento mesmo não é o grande mandamento da lei. Mateus 22, no versículo 34. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. Veja que não eram pessoas analfabetas, eram pessoas que estudavam as leis, pessoas que tinham conhecimento avançado. Quem foram essas pessoas? No versículo 36 responde. E um deles, juiz perito na lei. Juiz perito na lei. Um cara desse não era analfabeto, era juiz perito na lei. Formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Veja aqui um juiz perito na lei. No versículo 36, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aqui, o juiz perito na lei de Moisés, na lei de Israel, veio pegar Jesus. Mas veja o que Jesus diz. Asseverou-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo a tua inteligência. Jesus diz que o grande mandamento é o amor. E ele disse, amarás o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus aqui devemos fazer, amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, ou seja, de verdade, um amor de verdade, como a gente ama um filho da gente. No versículo 38, e este é o primeiro mandamento, é o primeiro e o maior dos mandamentos, é amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima da fazenda, do carro, do apartamento, da casa, de tudo aquilo que você entende que você ama. O amor a Deus tem que ser incondicional. E ele volta e diz no 39, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus queridos, agora eu pergunto para você, dentro da sua igreja não há fingimento? Você acredita que dentro da sua igreja você é amado por os seus irmãos? Você acredita nisso? Lá também não. Lá não existia amor, não existia misericórdia. Então o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos não é mandamento de lei, é mandamento do Espírito, mandamento de Deus. E ele continua no versículo 40. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Porque esses mandamentos é o mandamento do amor, o mandamento do Espírito, é o mandamento de Deus. O mandamento das leis mandava punir quando alguém transgredia. Criando-se aquele sistema que foi criado, não havia mais misericórdia, não havia mais amor, e por isso que Jesus ensina a eles. Jesus, quando eles questionavam Jesus, Jesus ensinava. Aqui você viu que eles tentaram pegar Jesus, perito, juiz das leis, e Jesus ensina para eles. E a palavra de Deus está ensinando a você, a mim, a todos nós, que tudo que é ensinado nas religiões, tudo que é ensinado com relação à volta de Jesus, com relação ao inferno, com relação à ressurreição, já aconteceu, já é real. Já é real, nós já estamos vivendo o reino de Deus, porque
pegamos a palavra de Deus com relação ao juiz de Israel ali em Mateus 24, que fala que Jesus ia voltar para julgar aqueles judeus perversos, como está aqui que o apóstolo Paulo diz que no tempo que Jesus ia entregar o seu reino a seu Pai, mas primeiro tinha que terminar o seu serviço aqui na terra, tinha que destruir aquelas pessoas, tinha que colocar fim naqueles homens perversos, naquele período de lei, e colocou. Se você pegar a história de Flávio José, repito, a história de Israel, a guerra dos judeus, onde Deus levanta ali o Império Romano e vem, destrói aquele templo que Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. Isso aconteceu quando? Aconteceu no ano 70, após a morte e ressurreição de Jesus. Passado um período de tempo, não foi uma coisa assim seguida uma atrás da outra. Não, você veja aí que o rei Davi já tinha falado do corpo de Jesus, da morte de Jesus, há mais de 1000 anos antes de Jesus nascer. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa, chegamos ao final. Aqui, eu vou frisar novamente, aqui nesse canal, um canal de estudo, é um canal para te mostrar a verdade através da Bíblia. Aqui eu não vou vir com profecias falando que Deus mandou te falar isso, Deus te mandou falar aquilo. Não, meus queridos, isso é falso. Essas profecias já não existem mais. Eu vejo aí no TikTok, nas redes sociais aí, as pessoas vêm, mesmo no meu dia a dia, as pessoas vêm falar de Deus, mas não abre a Bíblia, não cita nenhum versículo da Bíblia. Uns ficam pedindo like e falando que Deus está mandando falar isso, falar aquilo. Ainda tem uns que ficam chamando para o nome das pessoas para ver se acerta. Deus mandou falar com Maria, com José. Não, meus queridos, isso aí tudo são coisas da carne, são obras da carne. O que manda a palavra de Deus é você entender do jeito certo e viver a sua vida amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Esse é o mandamento do amor. E ter fé no seu coração. Esse é o mandamento do Espírito. Aqui finalizo. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Peço ao nosso Pai que está aí presente onde você está, para que te encha de paz do seu coração, de saúde, de muito amor, de muita esperança. Graça e paz. Até o próximo vídeo.